Amados e amados, boa noite. Nós estamos vivendo o período do que nós consideramos mês vocacional, que é o mês de agosto, em que nós, enquanto igreja, enquanto cristãos católicos, nós celebramos o mês vocacional. Mas afinal, o que é vocação? Vocação, ela se distingue de profissão. Embora, para eu exercer uma profissão com excelência, eu deva ser vocacionado para exercer bem e com prazer tal profissão, não necessariamente profissão e vocação sejam sinônimos. Para isso, existem os chamados testes vocacionais para ver a aptidão que eu tenho para exercer determinada profissão. O que não significa que eu vá exercer essa profissão, né? Por exemplo, suponhamos que num teste profissional eu designou que ali mostra claro que eu seria um excelente advogado. O que não significa que eu vá fazer disso a minha profissão. Vocação ela é algo bem mais profundo do que exercer uma profissão. Vocação, no sentido cristão da palavra, ela é um estado de espírito, é uma escolha de vida. Uma escolha de vida dentro de um determinado estado de espírito. Ou seja, é uma vida que eu escolho, que eu percebo que eu sou chamado a viver de determinada forma e eu opto então por aceitar essa minha percepção e busque viver dessa determinada forma. Bom, assim nós vemos então que vocação ela é uma palavra latina que significa chamamento. O termo latino, o verbo latino, vocare, que significa chamar. Então, nós, cristãos, nós recebemos o nosso primeiro chamado, ou a nossa primeira vocação, que é o chamamento ou a vocação à vida cristã. A vocação é a vida, é o chamado que precede todos os demais. É Deus, em seu infinito amor, que modelou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, e o chamou à vida, para que, na liberdade de filhos e filhas, fossem continuadoras da sua obra da criação. Então a primeira vocação nossa é a vocação à vida. Somos chamados à vida. O ser humano, ao ter consciência de que toda a vida é um dom de Deus, é chamado a ser corresponsável pela promoção da vida e a corresponder a esse convite, desenvolvendo-se na relação consigo mesmo, na relação com os outros, com o mundo e na relação com o próprio Deus. A primeira vocação à vida, e agora vocação à vida cristã. Vocação que nos vem pelo batismo. Porque pelo batismo, toda pessoa recebe pela fé de seus pais e padrinhos seu segundo chamado, o de ser cristão. Chamado à vida, chamado a ser cristão. Vocação. Somos vocacionados à vida e a defender a vida e a sermos continuadores da obra da criação. E somos chamados a sermos filhos e filhas de Deus pelo batismo. Somos chamados a sermos cristãos.
Existem várias vocações, vários estados de vida e belíssimos e que não se confrontam, mas se complementam. Por exemplo, vocação à paternidade. Bom, todo homem, ele pode ou não ser chamado, receber o chamado da paternidade. Fisiologicamente, todo homem tem condições de se tornar pai, de exercer a paternidade. Toda mulher, ela tem condições de se tornar mãe, de exercer a vocação da maternidade. Mas nem todo homem, nem toda mulher é chamado ou sente-se chamado à vocação da paternidade ou à vocação da maternidade. Por quê? Porque se sente chamado a outros estados de vida. Paternidade e maternidade são estados de vida. Mas podemos ser chamados a outros estados de vida, como, por exemplo, chamados à vida religiosa. Aqui nós temos a vida sacerdotal, nós temos os diáconos permanentes, nós podemos sermos chamados ou sentirmos atraídos, vocação, pela vida religiosa como frei, como irmão, como consagrado religioso. E embora você tenhamos, pela nossa essência, fisiologicamente, condições de nos tornarmos pais, condições de nos tornarmos mães, nós não nos tornamos pais ou mães, fisiologicamente falando, porque a nossa vocação, o nosso estado de vida, pode ser que seja para uma vida religiosa, onde exige-se o sacrifício, então, de abrir mão da vida familiar, marido, mulher, filhos, para um chamado, para a constituição de uma família nuclear, para a constituição de uma família muito maior, que está à frente, que está à frente da comunidade cristã, que está à frente do povo de Deus, conduzindo, orientando o povo de Deus. Vocação é muito bonito. E mês de agosto é o mês vocacional. Então nós temos a vida consagrada, a vida religiosa e tantos outros estados de vida. Vocação é um chamado à vida. Vocação, chamado a tornar-nos cristãos. Vocação à paternidade e à maternidade. Vocação aos diversos estados de vida religiosa. Perceba, não estou falando em profissão. Vocação, embora as pessoas confundam vocação com profissão, são coisas totalmente distintas. Porque ser pai não é uma profissão. Ser mãe não é uma profissão. É um chamado. Ser sacerdote, ser religioso, ser religiosa não é uma profissão. É um chamado especial, é uma vocação. Vocação é um chamado, uma escolha de Deus para cada um de nós. A fidelidade e a vocação é o único caminho seguro para alcançar a verdadeira felicidade. Nós só somos verdadeiramente felizes quando nós somos fiéis àquele chamado que Deus nos faz, àquela condição de vida para a qual nós nos sentimos atraídos. E essa atração pela qual nós nos sentimos, essa atração é um chamado que Deus nos faz para exercer esse ou aquele estado de vida. Quando nós
por algum motivo, nos afastamos desse estado de vida, nós somos vocacionados a tal estado de vida, e nós não aceitamos porque nós somos livres para aceitarmos ou não, o livre-arbítrio. Mas quando nós não vivemos aquilo para o qual nós nos sentimos chamados, sentimos vocacionados, nós até podemos ser felizes dentro de um outro estado de vida. Mas falta algo para nos complementar. Nós não estamos completos. Não nos sentimos completos. Em consequência, não nos sentimos realizados, não nos sentimos felizes. Mas quando nós nos entregamos àquele estado de vida ao qual nós nos sentimos atraídos, para o qual nós somos chamados, apesar de todas as provações, apesar de todas as dificuldades, nós nos sentimos felizes, nos sentimos realizados, assim como os primeiros cristãos se sentiam realizados mesmo diante do martírio, porque percebiam que estavam cumprindo a sua missão, a sua vocação, o chamado de Deus para as suas vidas. Na Bíblia, o convite de Paulo parte sempre de Deus. O convite, ele parte sempre de Deus. E aquele que é chamado é também encorajado e cercado de carinho e de proteção. Isso nós vemos lá no Antigo Testamento, a história de Abraão e Sara, o chamamento de Moisés, de Isaías, Jeremias, de Samuel, né? O famoso chamado Samuel. Samuel, Samuel. Até que a ficha caiu e ele percebeu, então, é claro que orientado, né? Orientado, que ele acordou várias vezes, ia lá, chamava e falava, não, eu não estou te chamando. Até que a ficha caiu. Foi, olha, se te chamar novamente, você fala, Senhor, aqui estou. Ali a ficha caiu, a hora que houve o chamamento, ele então disse, Senhor, aqui estou. E ali ele recebeu, ele acolheu o seu chamado. Nós temos vários exemplos. Olha, os profetas não eram profetas por profissão. Eles eram chamados, eles eram vocacionados à vida de profetas, ou seja, anunciadores e denunciadores das injustiças, anunciadores da justiça, anunciadores do reino de Deus e denunciadores das injustiças. E por isso eram perseguidos. E mesmo diante da perseguição, não desanimavam. E não desanimavam por quê? Porque eles acreditavam no seu chamado e eram felizes. No Novo Testamento, nós temos João Batista, chamado a ser sinal de uma nova era. Maria, a vocacionada por excelência. Maria foi a vocacionada por excelência. Paulo, José, vocacionado a, junto com Maria, José, junto com Maria, abraçar uma vocação de protegerem Jesus, Maria de trazer Jesus em seu ventre, sendo o primeiro sacrário, e junto com José, que tentou fugir, mas ele, depois de um certo tempo, e do anjo aparecer para ele em sonho, e toda a história que nós conhecemos, ele entendeu a sua vocação e aceitou desposar Maria, para ajudar a cuidar daquele que veio para nos salvar, ajudar a cuidar e a orientar Jesus no período de sua infância até o momento em que ele suspirou, entregou sua alma
a Deus. E depois ficou por conta de Maria a continuidade do segmento de Jesus. Nós temos Paulo, a experiência do ressuscitado. Paulo não foi discípulo de Jesus. Paulo, aliás, ele foi um perseguidor dos primeiros cristãos, até ter a experiência, o contato com o ressuscitado, que se deu na famosa passagem do tombo do cavalo. Não é? Os discípulos, vejam bem, os discípulos, que chegou ao número de 72, e acreditamos que tinha muito mais que eram chamados, mas só aqueles que atenderam o chamado, que se sentiram vocacionados, que seguiram Jesus até o final, tendo ainda por cima um traidor que era Judas Iscariote, mas que após a sua saída do grupo, veio outro para substituí-lo. Se sentiu vocacionado, se sentiu chamado para compor o grupo. No início da igreja, tantos homens e mulheres que iam se juntando aos apóstolos eram perseguidos, muitos eram mortos. Aí vem a famosa frase, que do sangue dos cristãos geram novos cristãos, novos valentes e muitos cristãos. É a persistência no chamado e a alegria do entregar-se. A alegria de pertencer e de viver aquela vocação ou aquele estado de vida que percebe que é da vontade de Deus. Bom, amados e amadas, se fôssemos falar em vocação, fazer um verdadeiro tratado, levaríamos bastante tempo. Então estamos dando uma pincelada, uma pequena noção. E tudo isso para chegar onde? Chegar no mês de agosto, que a igreja tem como mês vocacional. Assim como o mês de setembro é considerado pela igreja o mês da Bíblia. Não é? Então, o mês de agosto, a Igreja Católica escolheu esse mês para prestigiar como o mês das vocações. Aí nós temos, no primeiro domingo, nós temos a vocação sacerdotal, tendo 4 de agosto como o dia da festa do padroeiro dos sacerdotes, São João Maria Vianney, que tem uma história linda. Depois nós temos, no segundo domingo, a vocação familiar, o Dia dos Pais. Como eu disse, ser pai, como ser mãe, é uma vocação. Tanto é que quando eu só adoto uma criança, se eu me sentir vocacionado a ter um filho e eu não puder ter um filho genético, ou ainda que eu tenha, eu ainda por algum motivo eu decida adotar mais um, eu estou assumindo a paternidade, a vocação à paternidade. Mas nós vimos que nem todos nós somos vocacionados à paternidade. Eu posso geneticamente até gerar um filho. Eu sou pai. Mas se eu não tiver a vocação à paternidade, eu sou um pai apenas genético, pela genética, mas não tenho a vocação, o chamado a ser pai. É algo profundo isso. Então, no segundo domingo, nós vamos, enquanto igreja, celebramos o dia da família, né? O dia dos pais, a vocação familiar, a vocação à paternidade. No terceiro domingo, o outro estado de vida que nós celebramos é a vocação à vida religiosa. Aqui entram os irmãos, as irmãs, os freis. Por quê? Qual a distinção? Frei e irmão.
dependendo do estado de vida, a pessoa ela opta em ficar como irmão. Dependendo da congregação, não tem freio, é irmão. Né? Como das irmãs freiras e irmãs são sinônimos. Da masculina, não. Nós temos aqueles que decidem apenas dependendo da congregação, ou mesmo com a congregação ela pode ser dividida em etapas. Aí tem os irmãos, tem os freis, e assim os sacerdotes, que não deixam de ser freis quando são dessas congregações, e assim sucessivamente. Então, terceiro domingo, nós celebraremos a vocação à vida religiosa. Aqui nós temos os irmãos e irmãs enclausurados, os que vivem, os seculares, as diversas formas de vida religiosa. No quarto domingo, nós celebraremos as vocações leigas. Essas vocações leigas aqui, é lógico que quem é pai, é mãe, está incluída também nela. Só que essa vocação leiga que nós falamos aqui são aqueles leigos, leigas que dentro da igreja exerce algum ministério. Vocação ao ministério de música, vocação ao ministério da palavra, vocação aos diversos ministérios que existem, as diversas funções, as diversas atividades exercidas pelos leigos no interior da Santa Madre Eclésia, ou seja, da Santa Mãe Igreja. Aí aqui também entra os catequistas, que tem uma função muito importante, os animadores de grupos, aquelas pessoas que direta ou indiretamente contribui para as obras da igreja, né? Seja através da oração, seja através de alguma função ali, porque nós somos todos um corpo e cada parte desse corpo, cada membro tem uma função específica. Mas quando temos um quinto domingo no mês de agosto, aí esse quinto domingo, embora já tenha sido celebrado no quarto domingo, incluso no quarto domingo dentro das vocações leigas, o quinto domingo nós celebramos de forma específica uma vocação leiga específica, leiga ou religiosa, que muitos religiosos não exercem essa vocação, que é a vocação do catequista. Quinto domingo ele é específico. Seja eu irmão religioso, de vida religiosa, seja eu um leigo que exerço também essa... Nós, quando exercemos a catequese, a função de catequista, esse quinto domingo é para celebrar, né, para homenagear essa importante missão que nos é dada dentro da igreja. Vejam, amados e amadas, a vocação à vida leiga, vocação leiga dentro da igreja, ela é imprescindível. Muitos são chamados, mas nem todos estão dispostos a exercer essa função, a contribuir com a Santa Mãe Igreja na formação, no trabalho para a manutenção e para o surgimento, formação e surgimento de muitos e santos cristãos. Eu, você, nós somos vocacionados, nós somos chamados a exercer uma função, um ministério dentro da igreja. Tem espaço para todo mundo, mas são poucos, infelizmente, aqueles que se dispõem a servir, aquele que se dispõe a colocar-se a serviço. E fica aqui até uma reflexão. Eu, você, o que nós poderíamos fazer? Que ministério, que função nós poderíamos exercer dentro da igreja, dentro da nossa paróquia, dentro da nossa comunidade de fé? A que nós nos sentimos vocacionados? E nós estamos respondendo de forma positiva ou nós estamos nos omitindo dentro desse chamado que Deus faz para mim e para você? Encerramos com essa reflexão. Todos nós somos vocacionados, somos chamados por Deus e somos aceitos pela igreja
para exercermos uma função, um ministério. Cabe a mim e cabe a você dizer sim ao chamado de Deus para a minha e para a sua vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que o Senhor nos abençoe. Ele que é Pai, que é Filho e Espírito Santo. E que a Senhora, intitulada com o grandioso título de Senhora do Amor Divino. Portanto, Nossa Senhora existe apenas uma. Os títulos são diversos. E um dos títulos mais bonitos de Nossa Senhora é Senhora do Amor Divino. Padroeira da Diocese de Petrópolis, padroeira do seminário, que recebe o seu nome, Nossa Senhora do Amor Divino, padroeira da paróquia de Correias, em Petrópolis, e que seja ela padroeira do grupo de oração da comunidade de Santa Luzia, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa, e que Nossa Senhora, sob o título de Senhora do Amor Divino, interceda por nós, a seu Filho, e nos ajude a discernir qual é a nossa vocação, ou seja, qual é a nossa missão junto ao povo de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, nos livre de todo mal e nos dê o discernimento. Assim seja.